Eu estava no trabalho, tentando me concentrar no centésimo e-design de uma peça para uma gala local, quando meu celular tocou. O nome de Taemin piscou na tela e eu atendi com um sorriso. Oi, estava pensando que a gente podia experimentar aquele novo tailandês OJAN WIT e HANSU. A voz dele estava cortante, profissional. Sinto muito, mas preciso cancelar hoje. Apareceu um problema no trabalho. Meu sorriso desapareceu. Ah, tudo bem. Então amanhã. Não sei, esse negócio é complicado. Talvez eu fique trabalhando até tarde a semana toda. Algo frio se instalou no meu estômago. Isso era familiar. Era assim que sempre começava. Os cancelamentos, a distância, o lento desaparecer antes do fim inevitável. Taemin, está tudo bem? Está tudo bem. Só preciso me focar nisso. Te ligo depois. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei olhando para o meu celular, tentando conter o pânico que crescia. Era um cancelamento, uma emergência de trabalho. Não significava nada. Exceto que ele não ligou naquela noite, nem no dia seguinte. No terceiro dia de silêncio total, eu estava um caco. Mandei 2 mensagens para ele casuais, não grudadas, definitivamente não desesperadas, e recebi respostas de uma palavra de volta: ocupado. Desculpa. Depois, ele está se afastando. Eu disse para Dila numa chamada de vídeo, andando de um lado para o outro no meu apartamento. É exatamente assim que sempre acontece. Eles parecem perfeitos, daí ficam ocupados. Daí percebem que eu dou muito trabalho, daí sou. Respira, Dila me interrompeu. Você está entrando em parafuso. Talvez ele realmente esteja só ocupado. Por 3 dias, sem uma única conversa de verdade? Ok, isso não é bom, ela admitiu. Mas você precisa conversar com ele, não só presumir o pior. E se eu for lá, e ele disser que acabou? E se ele for só um alfa idiota que não sabe se comunicar em tempos de estresse? Dila contra-atacou. Olha, ou ele está genuinamente ocupado, e você está criando o caso à toa, ou ele já desistiu, e você precisa saber disso. De qualquer jeito, você precisa conversar com ele, cara a cara, e ela estava certa. Eu odiava isso, mas ela estava certa. Naquela noite, apareci no apartamento de cobertura do Taemin sem avisar. Eu nunca tinha feito isso antes. Sempre esperava um convite, nunca querendo parecer intrometido demais. Mas eu precisava saber o que estava acontecendo. Precisava entender se ela estava prestes a se tornar a decepção de coração número 11. Usei a chave que ele me dera. Cedo demais, provavelmente. Mas ele tinha insistido. A cobertura estava escura, exceto pela luz vindo do home office dele. Eu conseguia ouvi-lo ao telefone, sua voz afiada e autoritária de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Não me importo com o que o senhor lhe quer. Os termos não são negociáveis. Se ele não pode aceitar isso, então nós desistimos do acordo. Uma pausa. Não vou ceder nisso. Meu pai talvez estivesse disposto a ceder, mas eu não sou ele. Meu pai, ele nunca falava sobre a família. Devo ter feito algum barulho, porque de repente ele estava na porta, ainda com o telefone no ouvido. Seus olhos se arregalaram quando me viu. Te ligo de volta, ele disse no telefone. Então desligou. Ansou. O que você está fazendo aqui? A pergunta doeu mais do que deveria. Você me deu uma chave. Não era para eu usar? Não é isso. Ele passou a mão pelo cabelo, parecendo exausto. É que eu não estava esperando por você. Claramente. Cruzei os braços, tentando manter a voz firme. Você tem me evitado há 3 dias. Eu queria saber o porquê. Eu não tenho te evitado. Tenho trabalhado. O dia todo e a noite toda, ocupado demais para ter uma conversa de 5 minutos. Seu maxilar ficou tenso. Este é um negócio muito importante, Ansou. Vale milhões. Não posso simplesmente largar tudo porque ele parou abruptamente, mas o estrago estava feito. Por que o quê? Perguntei baixinho. Porque seu namorado precisa de atenção. É isso que você ia dizer. Não é isso que eu quis dizer de então o que você quis dizer. Minha voz estava subindo, apesar de meus melhores esforços. Porque da minha perspectiva, isso parece exatamente com todos os outros relacionamentos que eu já tive. Tudo é perfeito até não ser mais. Até eu me tornar um incômodo. Até você não é um incômodo. Taemin falou bruscamente. E eu me encolhe. Ele imediatamente suavizou o tom. Você não é. Sinto muito. Esta semana tem sido. Meu pai está tentando interferir nos meus negócios. Este acordo em que estou trabalhando, ele está trabalhando contra mim, tentando sabotar porque acha que sou muito jovem, muito imprudente. Ele se apoiou na moldura da porta, de repente parecendo mais velho. Eu não queria te sobrecarregar com tudo isso. Me sobrecarregar, repeti. Taemin, é isso que os parceiros fazem. Eles compartilham os fardos. É isso que nós somos? Ele perguntou, e havia algo vulnerável em sua expressão. Parceiros? Eu pensei que sim, mas agora não tenho certeza. O silêncio se alongou entre nós, pesado e sufocante. Finalmente, Taemin falou. Eu não sei fazer isso, ele admitiu. Essa coisa de relacionamento. Meu instinto, quando as coisas ficam difíceis, é me fechar, lidar com tudo sozinho. Não quis te afastar? Eu só não sabia como te deixar entrar. Eu queria ficar com raiva. Queria dizer que não era bom o suficiente,
que eu merecia mais. Mas a expressão no rosto dele exausto, frustrado, genuinamente arrependido fez minha raiva esvair. Então aprenda. Eu disse, aprenda a me deixar entrar, porque eu não posso fazer isso se você vai desaparecer toda vez que as coisas ficarem difíceis. Não posso ficar com alguém que se fecha para mim. Você está certo. Ele se afastou da porta e fechou a distância entre nós. Você está absolutamente certo. Sinto muito, Ansou. Sinto muito de verdade. Deixa eu explicar tudo. Deixa eu te mostrar que eu quero que isso funcione. E ele explicou. Ficamos acordados até quase amanhecer. Ele me contando sobre o pai dele, sobre a pressão que estava sofrendo, sobre o acordo de negócios que tinha consumido sua semana. Eu contei a ele sobre meus medos, minhas inseguranças, meu padrão de ser deixado para trás. Conversamos até ficarmos roucos, até termos exposto todas as partes feias e complicadas de nós mesmos. E então, quando as palavras não eram mais suficientes, caímos na cama juntos, não com a paixão desesperada de antes, mas com algo mais lento, mais terno, algo que parecia uma promessa. Depois, enquanto eu deitava em seus braços, ouvindo os batimentos do seu coração desacelerarem, ele pressionou um beijo no meu cabelo. Não vou me fechar para você de novo, ele murmurou. Eu prometo. Mesmo quando as coisas ficarem difíceis. Especialmente quando as coisas ficarem difíceis. Ok, sussurrei de volta. E eu prometo te contar, quando estiver entrando em parafuso. Em vez de só presumir o P e o R. Com B e N a do ponto não era uma resolução perfeita. Nós dois ainda estávamos aprendendo, ainda tentando descobrir como estar num relacionamento, quando nenhum de nós realmente sabia como. Mas era um começo. E por enquanto, isso era suficiente. Eu deveria saber que nossa paz não duraria. Era uma tarde de sábado, 2 semanas depois da nossa primeira grande briga. Taemin e eu tínhamos caído num ritmo confortável. Ele tinha aprendido a se comunicar melhor quando o trabalho ficava estressante. E eu tinha aprendido a expressar minhas inseguranças antes que elas me consumissem. Estávamos numa cafeteria do centro. Taemin revisando contratos enquanto eu desenhava no meu tablet, quando ouvi uma voz que eu esperava nunca mais ouvir. Hansol, é você. Olhei para cima e encontrei Minjun, o ex número 10, aquele que me largou na véspera de Natal parado ao lado da nossa mesa com um sorriso falso estampado no rosto. Minjun, disse de forma monótona, meu corpo tensionando imediatamente. Oi, a cabeça de Taemin ergueu-se de repente, seus olhos se afiando ao observar o outro ômega. Eu tinha descrito todos os meus exes em detalhe durante uma de nossas conversas noturnas, e pôde ver o momento em que ele reconheceu qual era este. Não esperava te ver aqui. Minjun continuou, seu olhar deslizando para Taemin com interesse óbvio, e com uma companhia tão atraente. Este é Taemin, disse com rigidez. Meu namorado, Taemin, este é Minjun. A compreensão cruzou o rosto de Taemin, seguida por algo perigoso. Ele se levantou, estendendo a mão com um sorriso, que não chegava ao zoelho HOS.AH.TMN a do R-V a IFN SAGM de IFN texto IFN N a IFN VSP a IFN de IFN na tea ele Taemin disse de forma agradável. O Ansou me contou tudo sobre você. O sorriso de Minjun vacilou. Tenho certeza que contou. Olha, Ansou, na verdade eu queria me desculpar pelo jeito que as coisas terminaram entre nós. Foi imaturo da minha parte terminar por mensagem. Foi mesmo. Concordei. Tenho pensado muito em você ultimamente. Minjun continuou, ignorando completamente a presença de Taemin agora. E acho que talvez eu tenha cometido um erro. Talvez a gente possa tentar de novo. Tomar um café algum dia e conversar sobre... Não, interrompi. Não podemos tentar de novo. Não vamos tomar café. E não, você não cometeu um erro. Você fez uma escolha. Escolheu me dizer que eu era demais. Escolheu me largar na véspera de Natal por mensagem. E eu escolhi seguir em frente. Minjun piscou, claramente não esperando essa resposta. Mas nada demais. Eu me levantei, e Taemin imediatamente se moveu para o meu lado, sua presença sólida e reconfortante. Eu estou feliz agora, mais feliz do que jamais fui com você. Então obrigado pela desculpa, mas não preciso dela. Não preciso de nada de você. Por um momento, Minjun pareceu querer discutir. Então seu olhar se desviou para Taemin, que o observava com a expressão de um predador avaliando a presa. E ele achou melhor não. Certo. Bem, boa sorte. Então ele foi embora. Rapidamente. Afundei de volta na cadeira, minhas mãos tremendo levemente de adrenalina. Você está bem? Taemin perguntou, retomando seu lugar e imediatamente alcançando minha mão. Sim. Na verdade, estou melhor do que bem. Foi bom. Mandar ele embora daquele jeito. Foi incrivelmente atraente, Taemin disse com um sorriso. Me lembre de te irritar com mais frequência se esse for o resultado. Eu ri, parte da tensão saindo do meu corpo. Não abios da sorte. Mas nosso alívio foi de curta duração. O celular de Taemin tocou, e quando ele viu quem era, sua expressão ficou sombria. Preciso atender, disse ele, levantando-se e se afastando da mesa. É meu pai.
Eu o observei andando de um lado para outro fora da cafeteria, sua linguagem corporal ficando cada vez mais tensa. Quando ele finalmente voltou, parecia estressado. Está tudo bem? Perguntei. Não. Meu pai quer se encontrar comigo amanhã. Ele está exigindo, na verdade. Disse que se eu não aparecer, ele vai começar a puxar cordas para destruir o acordo em que tenho trabalhado. Ele pode fazer isso? Infelizmente, ele ainda tem muita influência no setor, e não tem escrúpulos para usá-la para conseguir o que quer. Taemin esfregou o rosto, cansado. E ele também. Ele quer te conhecer. A mim, ele sabe sobre nós. Não sei como, mas sabe. E especificamente disse para eu te levar para o jantar amanhã à noite. Seus olhos encontraram os meus, cheios de preocupação. Ansou, meu pai não é um bom homem. Ele é manipulador, cruel, e vai tentar encontrar suas fraquezas e explorá-las. Se você não quiser fazer isso, eu entendo. Posso ir sozinho. Eu vou com você, interrompi. Taemin, se estamos mesmo fazendo isso, se estamos realmente juntos, então não vou deixar você encarar seu pai sozinho. Além do mais, tentei sorrir. Acabei de mandar meu ex pastar. Quão pior seu pai pode ser? Taemin não sorriu de volta. Você ficaria surpreso. O restaurante que o pai de Taemin escolheu era daqueles onde uma única refeição custava mais que meu aluguel mensal. Tudo era elegância discreta e dinheiro antigo, e eu me senti completamente deslocado em meu melhor terno, que de repente parecia poluído comparado à opulência ao nosso redor. Taemin manteve a mão na minha lombar, enquanto éramos conduzidos a uma sala privativa, um apoio silencioso pelo qual eu era grato. Kandon Rien era exatamente o que eu esperava. Alto, presença imponente, terno caro e olhos que me avaliaram, como se eu fosse um móvel que ele estava considerando comprar. Ele parecia uma versão mais velha do Taemin, mas havia uma frieza nele que o filho não possuía. Pai, Taemin disse com rigidez. Este é Ansou. Ansou, meu pai. Senhor Kan, disse, curvando-me educadamente. Sentem, Don Rien ordenou, e nós nos sentamos. Então, você é o ômega, que tem distraído meu filho. Pai Taemin começou, mas eu o interrompi. Se por distrair você quer dizer namorar, então sim, suponho que sou. Os olhos de Don Rien se estreitaram. Confiante. Dou-lhe crédito por isso. Diga, Ansou, o que você faz? Sou designer de moda. Que modesto. E sua família? O que fazem? Sente Taemin ficar tenso ao meu lado? Minha mãe é enfermeira. Meu pai faleceu quando eu era jovem. Entendo. Então, nenhuma conexão familiar significativa. Nenhuma vantagem empresarial. Nenhum valor real a trazer para um relacionamento com meu filho. Ele disse isso de forma tão natural, como se estivesse comentando sobre o tempo. Diga, quanto dinheiro será necessário para que você se afaste dele? A mesa ficou em silêncio. Como é? Consegui dizer. Você me ouviu. Diga seu preço. Tenho certeza que alguém de sua origem poderia usar uma assistência financeira. 100.000? 20 o pai. Chega, Taemin disse, sua voz perigosa. Não estou à venda, eu disse, minha voz trêmula de raiva. Não estou com o Taemin por dinheiro ou conexões, ou seja lá o que diabos você acha que eu busco. Então por que você está com ele? Don Rien inclinou-se para frente. Porque eu pesquisei sobre você, Ansou. 10 relacionamentos nos últimos 2 anos, todos terminando mal. Então me perdoe se não acredito que se trata de amor. Sente como se tivesse levado um tapa. As minhas inseguranças mais profundas, expostas como uma dissecação para o entretenimento daquele homem cruel. Vamos embora, Taemin disse, levantando-se abruptamente. Ansou, vamos. Mas eu não me mexi. Porque eu estava cansado. Tão cansado de pessoas me fazendo sentir pequeno. O senhor está certo, eu disse, olhando Don Rien diretamente nos olhos. Eu tenho um padrão. Escolho as pessoas erradas. Eu me esforço demais. Quero demais. Mas a diferença entre esses 10 ex e seu filho é que Taemin foi quem me escolheu, ele realmente me vê. Ele não acha que eu sou emotivo demais, ou carente demais, ou qualquer coisa demais. Ele acha que eu sou exatamente o suficiente. Que comovente, Don Rien disse com secura. Mas os sentimentos desaparecem. O que acontece quando ele perceber que você é só mais um? Eu não vou, Taemin interrompeu. Sua voz como aço. Porque, ao contrário de você, não meço o valor das pessoas em cifrões ou status social. Ao contrário de você, eu sei o que realmente importa. Ele pegou minha mão. E o que importa é que Ansou me faz querer ser melhor. Ele me faz acreditar que o amor não é a mentira que você me ensinou que era. Pela primeira vez, Don Rien pareceu genuinamente surpreso. Você está cometendo um erro, disse ele finalmente. Jogando fora tudo que construí por causa de algum ômega. O único erro foi pensar que eu precisava da sua aprovação, Taemin o interrompeu. Cansei de viver minha vida de acordo com suas regras.
Cansei de fingir que emoções são fraquezas e que o amor é apenas uma transação. Cansei de ser você. Ele pusou minha mão gentilmente. Vamos, Ansou. Vamos embora. Desta vez, eu me levantei. Saímos daquele restaurante com a cabeça erguida, e eu não olhei para trás. No carro, Taemin tremia de adrenalina e raiva. Estiquei a mão e peguei a dele. Sinto muito, e ele disse, com a voz áspera. Sinto muito que você tenha ouvido essas coisas. Não se desculpe por ele. A culpa não é sua. Apertei sua mão. Mas Taemin, o que ele disse sobre meus ex não estava totalmente errado. Pare, ele disse com firmeza, encostando o carro na beira da estrada e virando-se para me encarar. Não me importo com seu passado, Ansou. Não me importo com 10 ex ou 100. Tudo que me importa é que você está aqui comigo agora. E eu quis dizer o que disse lá dentro. Você me faz melhor. Você me faz acreditar em algo que eu achava impossível. O quê? Que eu poderia realmente amar alguém. Que eu poderia deixar alguém me amar de volta. Minha respiração falhou. Ele nunca tinha dito aquela palavra antes. Amor. Dançávamos em volta dela, a implicávamos, mas nunca dissemos abertamente. Taemin, eu te amo, ele disse, e sua voz rachou levemente nas palavras. Sei que é rápido. Sei que ainda estamos descobrindo as coisas. Sei que só nos conhecemos faz 3 semanas e 1 dia. Mas eu te amo, Ansu, e preciso que você saiba disso antes que o veneno do meu pai se enraize na sua cabeça. Lágrimas queimaram meus olhos. Eu também te amo. Meu Deus, eu te amo tanto. Isso me assusta. Ele me pusou para um beijo que tinha gosto de sal, alívio e promessa. E quando finalmente nos separamos, ele apoiou a testa na minha. Nós vamos ficar bem, ele sussurrou. O que quer que venha a seguir, vamos enfrentar juntos. Eu acreditei nele. Você tá contando os dias desde que nos conhecemos? Eu ri, o quê? PFFT, claro que não, cough cough. Ele tentou disfarçar o que só me fez rir mais. Você é adorável, Taemin. Chegou ao fim. Espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like e comentar o que você achou da história. Se quiser assistir mais vídeos igual esse, clique no botão e torne-se inscrito do canal.